Hoje eu acordei e tinha havido mais um bombardamento a uma escola em Gaza. E todos os dias é isto. A cada dia, aquele povo que está a ser exterminado em tempo real, no nosso tempo de vida, essas pessoas, crianças, jovens, mulheres, homens, velhos, eles mostram-nos o tempo inteiro o amor à vida. Eles não vão desistir. Também acho que não temos que ter medo de nos emocionarmos. É estar vivo com eles. Como é possível que estas pessoas que foram eleitas em democracia tenham permitido que isto chegasse até aqui? Porquê é que Portugal não é capaz? Porquê é que não foi capaz de reconhecer o Estado da Palestina? Porquê é que nós assistimos ao comportamento cobarde, hipócrita? Falhou. O comportamento de Paulo Rangel, absolutamente lamentável, com mentiras, cobarde, é tão repulsivo. A vida é uma luta de libertação para sermos mais e mais coisas e podermos viver tudo o que é possível. Escrever é a minha luta de libertação. O que é que faz falta sermos livres? Podemos sempre ser mais livres. Sempre. Ninguém será realmente livre se a Palestina não for livre. O que faz falta é agitar a malta. O que faz falta. O que faz falta é libertar a malta. O que faz falta. Sejam bem-vindos ao 15º episódio do podcast O que faz falta, onde damos voz a quem não tem medo de mudar o mundo. Eu sou o Luís Leite e neste episódio vamos conversar com Alexandra Lucas Coelho, jornalista e escritora, autora de Gaza está em toda a parte, um livro recentemente publicado pela editora Caminho e que será lançada no Brasil pela Bazar do Tempo em junho. Nesta obra urgente e necessária, Alexandra reúne reportagens, crónicas e textos inéditos, acompanhados por fotografias que nos confrontam com a dor e a resistência de uma população sitiada sem possibilidade de fugir a um genocídio. Alexandra mora a uma caminhada do mar, um mar onde já esteve a olhar o horizonte, esse mar onde pescadores não podem pescar sem o risco de cair em bombas. Esteve lá, onde o muro nos mostra os abismos que temos urgência em resolver. Naquele dia em que a ideia de Israel acabou, foi tomada pela urgência de ir. É preciso salvar tudo que está vivo, diz no seu livro. É urgente salvar o mundo, não só em Gaza, mas no planeta inteiro. Em 1991 testemunhou o golpe de agosto em Moscou, no desmoronar da União Soviética. Foi o início de uma vida no terreno. Depois veio o Médio Oriente, o Afeganistão, a Palestina. Ao longo dos anos, escreveu sobre o colonialismo português, sobre a violência no Brasil, sobre os corpos esquecidos nos mapas do poder. Falo com a coragem de quem sabe escrever e também resistir. Gaza está em toda a parte. É um livro que nos fala do abismo da humanidade. Alexandra chama de campo de extermínio ao que viu em Gaza e genocídio ao que ainda hoje o mundo nos obriga a assistir. Olá Alexandra, obrigado por teres aceito o meu convite para falar no podcast deste tema difícil, mas urgente e necessário. Estou um bocado emocionado, Alexandra, peço desculpa. Olá Luís, tenho muito gosto em estar aqui, muito obrigada pelo convite, por acompanhar. Muito obrigada a quem ouvir. Estamos a viver um genocídio em direto. Até esta segunda-feira, 26 de maio de 2025, eram 597 dias desde o dia 7 de outubro de 2023. Mais de 53 mil mortes, milhares de crianças amputadas, jornalistas assassinados e uma população encurralada presa à vista de todos, a morrer à fome, sem que haja uma intervenção mundial capaz de pôr fim ao pesadelo que se vive. A cegueira também é isto, viver num mundo onde se tem acabado a esperança, disse o nosso escritor José Saramago no seu livro Ensaio sobre a cegueira. Ainda temos esperança, Alexandra? Sempre. Para mim também é emocionante, sempre eu me emociono facilmente. Mas eu acho que quando nós ficamos assim mais abatidos e paralisados, quase não conseguimos falar, como agora está um pouco a acontecer, nós temos sempre que pensar que estas pessoas extraordinárias que estão em Gaza e que passaram por todo este horror há 1 ano e 7 meses, antes disso, décadas e décadas e décadas, estas pessoas estão a resistir. Nós temos a esperança, digamos, é o mínimo que nós lhes devemos, tudo aquilo que eles nos mostram todos os dias. Ainda hoje eu acordei e tinha havido mais um bombardeamento a uma escola em Gaza e eu estava a ver aquelas imagens horríveis, mas as imagens de quem continua sempre a tentar tudo para tirar aqueles corpos, para salvar gente, sem meios, sem nada, no meio daquelas chamas.
E todos os dias é isto, a cada dia é isto, a cada dia aquele povo que está a ser exterminado em tempo real, no nosso tempo de vida, esse povo, essas pessoas, crianças, jovens, mulheres, homens, velhos, eles mostram-nos o tempo inteiro o amor à vida, a resistência aí que eles não vão sair dali, eles não vão desistir. Há dias eu vi umas frases da Angela Davis, uma mulher que eu admiro muitíssimo. A Angela Davis há muito tempo que escreve sobre a Palestina também, ou seja, é uma daquelas mulheres que não esquece que a Palestina está junta com muitas outras lutas de libertação e é impossível separar a Palestina disso. E a Angela Davis dizia que, sim, nós estamos a assistir a este horror, temos assistido a este horror, que é o horror desse extermínio e é o horror da incapacidade dos humanos, de tantos humanos e de tantos líderes supostamente democratas combaterem isso. Portanto, é todo esse horror junto. Mas, ao mesmo tempo, temos o privilégio de viver no mesmo tempo destas pessoas, de assistir a demonstrações, a manifestações, a provas que só têm, provavelmente, uma forma de ser resumidas, que é sobre-humanas. Isto não é uma mitificação dos palestinianos. Eu conheço bem aquele território, porque há mais de 20 anos que o acompanho, no sentido em que eu não tenho ilusões, há muitos problemas ali, muitas questões, eu fiz muitas críticas à autoridade palestiniana, ao Hamas, enfim, eu não faço nenhuma mitificação dos palestinianos, mas de facto, por todas as circunstâncias históricas, por tudo o que eles viveram, eles desenvolveram capacidades de sobrevivência, de engenho, de inteligência, de força extraordinárias, de facto. Achas que no fundo são uma inspiração São e uma daí o nosso grande privilégio? inspiração. São uma grande inspiração para todos. E eu sei bem, toda a gente que segue isto, o quanto é difícil. Todos os dias nós não desistimos, não. Enfim, também acho que não temos de ter medo de nos emocionarmos. Porque isso é estar vivo. Não é? É estar vivo com eles. É estar vivo ao lado e com. E por eles. Então, acho que não temos que ter medo disso. Mas de cada vez que vier este desalento de como é possível que isto esteja a acontecer, como é possível que estas pessoas que foram eleitas em democracia tenham permitido que isto chegasse até aqui, não tenham travado um Estado doente que espezinha as Nações Unidas, que espezinha a vida, que está a destruir um povo e que esse Estado não tenha sido parado, que Israel não tenha sido parado, que não se tenham cortado as relações diplomáticas, que não se tenham fechado as embaixadas, que não se tenham implantado sanções, que não se tenha tratado Israel como um pária que é, alguém que ataca, que extermina um povo e ataca as Nações Unidas no seu conjunto, as mais altas ideias do que seria a humanidade e os seus valores mais altos, porque é isso tudo que tem sido atacado. Portanto, Fala-se agora, não é, do Israel grupo. rebaixou o que é ser humano. Então, sempre que nos vier este desalento de pensarmos como é que tudo isto foi possível, nós temos estas pessoas à nossa frente e elas precisam urgentemente de nós a cada minuto, e saber que nós estamos aqui com elas também lhes dá força a elas. Então, Estás a dar-nos palavras de esperança. Eu li o teu livro todo e o Oriente acaba por, Próximo. assim, que nos acaba por dar um maior conhecimento de tudo que envolve. Sempre talvez um timbre de surpresa nas tuas palavras quando vemos tudo o que está a acontecer. Há uma parte de ti que é incrédula perante os acontecimentos. Sim, eu acho que sim. E ainda bem que quando isso deixar de acontecer, então talvez já não haja mais nada a dizer. Entendes? Ou seja, sim, essa incredulidade, ela é parte de não aceitar. De não aceitar. De não aceitar que tenha que ser assim. Mas ao mesmo tempo, repara, eu não estou. Não é uma ilusão, compreendes?
Eu sinto mesmo que eu não tenho ilusões, só o que estamos a viver, não tenho ilusões. E claro que ao mesmo tempo eu nunca julguei estar tão. Não quero usar a palavra pessimista porque nós já estamos para além do pessimismo. É como se nós já tivéssemos batido no fundo. Nós temos que estar para além do pessimismo. Porque o pessimismo ao mesmo tempo é um luxo. Sabes? É o luxo de quem diz, pronto, já não há nada a fazer, isto não tem remédio, portanto vou à minha, Real vai-nos obrigar a portanto, inventar vou à uma minha nova vida. palavra. Exatamente. E eu recuso-me. Bom, há algumas palavras que eu não gosto e nas quais eu não me revejo. Eu não gosto da palavra denúncia, por exemplo. Eu sei que há muita gente que usa esta palavra, usa com as melhores intenções, esta palavra, muitas vezes até em relação ao que eu faço. Eu não gosto desta palavra. Denúncia é uma coisa que me remete para denúncias policiais. Mas eu gosto da palavra combate. Eu gosto da palavra combate. Portanto, eu não sou uma militante, não sou uma ativista. O que eu faço ou tento fazer é um pensamento livre, mas é combate no sentido de não me conformar. Não me conformar. Portanto, essa surpresa ou essa incredulidade é também uma reserva de inconformismo, se tu quiseres, ou seja, eu não vou normalizar isso, eu não vou achar que é normal. Então, eu acho que faz parte do combate. Eu reparei ao longo das tuas obras que pensas muito nas palavras, inclusive agora estás a refletir sobre as mesmas, porque elas têm intenções e montes dentro. E disseste antes em outros podcasts, falaste muito sobre o que é ser humano. E eu gostava de saber se há um ser humano de uma Alexandre antes e depois do 7 de outubro. O 7 de outubro dividiu a história, eu creio, é um daqueles momentos que de facto divide a história. Eu senti isso de uma forma muito aguda, porque aquele lugar é de facto parte da minha vida. Não é? No dia 7 de outubro eu comprei um bilhete de avião quando vi o que tinha acontecido, quando vi as notícias. Um dos bilhetes que sobravam, porque os voos estavam todos a ser cancelados, os voos não israelitas estavam todos a ser cancelados, e eu ainda consegui comprar um bilhete, e depois na escala esse voo foi cancelado também, e eu tive que voltar para trás. Eu tive que voltar de Madrid para trás. Eu quis ir e nem sequer, ou seja, aquele momento, aquele impulso de ir é o meu impulso natural e tem a ver com o facto de eu ter sido muitos anos repórter, mas já está para além disso, ou seja, eu fui depois, quando foi possível, para fazer jornalismo porque eu podia fazer isso ainda, embora eu já não estivesse a trabalhar para nenhum órgão de comunicação, mas como eu continuo a ter carteira de jornalista, era algo que eu podia fazer, portanto eu também fiz isso. Tudo isto está para além disso, ou seja, isto é a minha vida, isto é de facto a minha vida. Há muitas pessoas que me são próximas, eu vivi lá, escrevi muito sobre aquele território, são mais de 20 anos de relação, portanto, isto é de facto parte da minha vida. Portanto, não haveria forma daquilo não mudar a minha vida, para responder à tua pergunta. Portanto, sim, o 7 de outubro mudou a minha vida, e mudou, eu creio que mudou profundamente. Eu acho que há dimensões que eu ainda nem consigo perceber-me bem, mas mudou profundamente a forma como eu, as prioridades, tudo isso, ou seja, eu parei, eu interrompi uma série de coisas que eu estava a fazer. Teve muitas repercussões na minha vida, mas para além disso, de uma forma mais que é o que importa a quem nos está a ouvir, não é? Que é mudou de facto a percepção, foi mudando, não é? Esta caminhada foi mudando a percepção do que é o humano. Ela redefine este tempo, desde o dia 7 de outubro de 2023, redefiniu o que é o humano e o que é a história, a nossa percepção da história e a nossa percepção da história do último século e tal de história. O momento já bastante adiantado no livro em que eu digo a Europa perdeu a Segunda Guerra Mundial em Gaza, como bastante antes tinha dito, então o que havia depois de Auschwitz era Auschwitz em direto. É como se de facto tudo isto que tem estado a acontecer nos permitisse olhar para trás desde o final do século XIX e avaliar
uma série de etapas da história da humanidade, a fundação do sionismo moderno com o Theodor Herzl no final do século XIX, com o seu Manifesto do Estado dos Judeus. E eu relembro essa fundação do movimento sionista, ou seja, o movimento da criação de um Estado para os judeus. Esse movimento, o sionismo, ele foi uma resposta a algo monstruoso que era o antissemitismo europeu. E o antissemitismo europeu é muito anterior ao Holocausto. O antissemitismo europeu tem séculos e séculos e séculos de perseguição aos judeus, de ataques, pogromes, guetos, enfim. Inclusive no nosso país, a expulsão dos judeus. Exatamente, e parte Espanha disso também. aqui mesmo, ou seja, nós somos uma parte viva dessa história. Portanto, é dessa história. A Europa é a mãe também do antissemitismo. A Europa é a mãe do antissemitismo. E quando nós estamos aqui a falar das perseguições aos judeus, nós estamos a falar das perseguições aos judeus da Europa, não é? E essa é a raiz de tudo isto. A raiz de tudo isto é europeia. É da Europa que tudo isto vem. É muito importante quando as pessoas pensam na Ucrânia, temos aqui uma guerra na Europa que é a Ucrânia. Sim, mas o que está acontecendo na Palestina é um fruto da Europa, uma história europeia. É o último resquício da nossa política colonial. Sim, sem dúvida, porque nós temos então esse movimento sionista que emerge no final da Europa, no final do século XIX na Europa, como resposta aos tais séculos e séculos de antissemitismo europeu. E quem for ler o Herzl agora, o Theodor Herzl agora, vai encontrar, por exemplo, nos seus diários, o Khalidi no seu livro sobre os 100 anos de guerra contra a Palestina, que em português foi traduzido como A Palestina, uma biografia. Ele cita logo no princípio um excerto do diário do Herzl sobre o que é preciso fazer na Palestina, não é? Para que se crie o Estado judeu, e o Herzl já fala da limpeza discreta, não é? Como é possível, digamos, remoção, entre aspas, eu não estou a usar a palavra dele, mas a remoção é isso que ele quer dizer, discreta daquele povo que ali vive, não é? Ou seja, se nós formos às fundações do sionismo, já lá estava tudo. Este programa que nós hoje estamos a assistir, já lá estava. Sim, nem só a Alemanha, né, que basicamente tem a culpa histórica, mas também o Reino Unido, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, teve que se encontrar uma solução, não foi só Antes ainda da Segunda Guerra, ou seja, nós em 1917, a Declaração Balfour, que Lord Balfour, não é, o inglês, que é a declaração em que o Reino Unido, os ingleses, comprometem com a criação do Estado judaico, com apoiar a criação do Estado judaico. No fundo também foi uma forma de se livrarem do que eles achavam que era um problema. Exato. Ou seja, é muito interessante, por exemplo, o Balfour, não é? O Balfour é um homem que vem do antissemitismo e que depois tem um encontro, ele conta isso, tem um encontro com um dos líderes sionistas e depois declara, tornei-me sionista. Porquê? Porque o sionismo também era uma forma, ou seja, era conveniente para os antissemitas coincidiram com os sionistas. O próprio Eichmann, quem for ler o Eichmann em Jerusalém da Hannah Arendt, o próprio Eichmann, ou seja, o nazi responsável pelo transporte de milhões de judeus para o extermínio, o próprio Eichmann ficou fascinado com o sionismo, não é? Porque o sionismo, digamos que vinha aos antissemitas que assim se livravam dos judeus da Europa, não é? Havendo ali um território onde se poderiam concentrar os judeus, então era ótimo porque se livravam dos judeus. Portanto, o sionismo, o antissemitismo foi aliado também do sionismo, lembrar isso. E claro, e depois o Holocausto foi o corolário deste horror todo, não é? E nós hoje estamos a assistir ao que eu nunca julguei que pudéssemos assistir realmente a isto. Claro que Israel explorou o Holocausto durante décadas, a culpa da Europa e tudo isso, e por isso é que a Europa é mãe e filha disto, não é? Depois tornou-se refém
escrava, eu hoje digo escrava de nazis, não é? A Europa hoje escrava de nazis por isso. Mas isso também é uma forma de a Europa ficar presa na sua culpa do Holocausto e sobretudo no caso da Alemanha, é uma forma extrema de narcisismo. Ou seja, eu digo isto no livro, o que interessa à Alemanha é a Alemanha. É a sua redenção. A E os Alemanha que post... hoje está a limitar a liberdade dos ativismos. Inclusive estava a ler o teu livro na Alemanha, no aeroporto, não me aconteceu nada de mal, mas de repente pensei, é melhor tapar o título. Este fica dentro de nós. ter um café, só o simples facto de se andar com café. Por isso é que eu passei agora, em qualquer lugar público em que eu apareça, eu levo um café, em qualquer lugar em que eu tenha que falar, não é? Porque a partir do momento em que chegamos a este ponto, em que uma pessoa com o café, o lenço palestiniano, pode ser arrastada, esmurrada, pontapeada, ter ossos partidos, tímpanos, etc., pela polícia alemã, então eu vou passar a usar o meu café. É uma forma de nós nos protegermos uns aos outros, não é? De dizermos estamos com estas pessoas que estão a ser perseguidas, ameaçadas, exterminadas, etc., não é? Mas é tenebroso olharmos para as imagens da polícia alemã. É tenebroso. São nazis. Assististe à queda da URSS? E Ou seja, num sentido simbólico, sim, que foi uma coincidência. Eu estava em 1991, eu estava em Moscovo de férias. Tinha um namorado com quem atravessei a Europa toda e nós chegámos a Moscovo, ele tinha estudado lá e ficámos com uma família de amigos, portanto eu estava no meio, digamos, da Moscovo profunda, daquela vida toda. E aconteceu, ou seja, houve um golpe no dia 19 de agosto de 1991, o Gorbachev é raptado, enfim, e de repente, havia uns meses que eu tinha começado a trabalhar na Antena 1 como jornalista, com o Francisco Sena Santos, e às 5 ou 6 da manhã eu recebi um telefonema no telefone fixo da casa. Estamos a falar de um tempo em que obviamente não havia telemóveis, não é? Não havia telemóveis, não havia internet, computadores, nada, zero. Eu tinha por acaso deixado o contacto da casa onde eu ia ficar alojada e recebi um telefonema do Francisco Sena Santos a dizer-me que tinha acontecido um golpe de Estado e a perguntar se eu podia começar a trabalhar. E claro, eu comecei a trabalhar, eu tinha um bloco de notas e uma caneta. E pronto, e foi assim o essencial. exato, um bloco de notas e uma caneta e fiz para a rádio a cobertura possível, não é? Para a rádio e para o público também, porque o público tinha na altura um correspondente em Moscovo que estava de férias, creio. Havia vários correspondentes que estavam de férias, porque era agosto, então eu também escrevi para o público alguns textos. Eu na altura não era jornalista do público, lá está, eu era jornalista da Antena 1, mas eu tinha estagiado no público, eu tinha em 1990, tinha estado quase um ano a escrever para o público como colaboradora, uma espécie de estágio prolongado. E então, nesse sentido, quer dizer, sim, eu assisti àquilo, porque aquilo foi o início do fim da União Soviética, não é? Portanto, em agosto de 1991, quando eu cheguei a Moscou, era a União Soviética, e depois aquilo foi o início do fim. A União Soviética não acabou imediatamente ali, aquilo demorou ainda uns meses, e depois foi o fim da União Soviética e foi a divisão, não é? A minha pergunta depois tinha uma lógica. Depois foi um castelo de cartas, não é? Acabou por caindo todo aquele mundo imaginário comunista. Mas achas que o fim desta nossa realidade, que virá deste problema que temos em Israel e Palestina, será tão marcante como a queda do Muro de Berlim? Eu vivo este acontecimento de uma forma muito mais profunda, digamos, do que na altura vivi em 1991, porque eu tinha 22 ou 23 anos, e hoje eu tenho 57 anos e é isso. Ou seja, a Palestina está há mais tempo na minha vida do que os anos que eu tinha quando eu estava na União Soviética, não é? Quando eu aterrei na União Soviética. Ou há mais ou menos o mesmo tempo.
Isto para dizer que são circunstâncias muito diferentes hoje, portanto eu vivo isto de uma forma muito profunda. E por tudo aquilo que eu já disse, não é? Isto tem raízes muito profundas na Europa, revela de uma forma muito profunda a tragédia europeia, de alguma maneira, relaciona-se com o colonialismo, relaciona-se com o racismo. Eu acho que está para além. E eu não estou a subestimar o que foi a construção da União Soviética, nem enfim, nem tudo, eu não estou a subestimar nada disso. A Rússia é um caso muito interessante e complexo e também me apaixona desde a literatura russa. Eu tenho uma grande paixão pela literatura russa e enfim, por todo aquele mundo. Portanto, eu não estou a subestimar nada disto. E o Putin, eu tenho um horror ao Putin e àquele regime. Portanto, eu não estou a subestimar nada disto. Eu gostaria que isto ficasse claro, não é? O Putin, eu não tenho dúvidas quanto ao perigo que o Putin é, não é? E o que o Putin está a fazer. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Aqui a questão de Israel-Palestina toca em coisas que estão mais atrás, têm a ver com longos séculos da história europeia. Já que falas nisso, Portugal foi o primeiro Estado mercantil que explorou em massa os corpos negros como mercadoria. E hoje tem a ver com esse peso histórico que estás a dizer. O nosso Estado não nos move para sermos líderes do humanismo, a não ser António Guterres, que tens falado também. O que é que se passa com Portugal? Pois não, eu não sei o que se passa com Portugal, de facto. É triste, realmente. Nós olhamos aqui para o lado, para a Espanha. Não é que Espanha esteja a fazer tudo aquilo que eu gostava que estivesse a ser feito, não é? Porque o que eu gostava que estivesse a ser feito seria muito mais radical, era mesmo o corte de todas as relações diplomáticas, sanções, e na União Europeia tem tido algumas posições firmes, e isto ao longo do tempo, não é de agora. Espanha também tem uma história muito trágica com os judeus, não é? Da expulsão dos judeus. Portanto, isso não a tornou refém de agora ser capaz de ter alguma firmeza em relação a Israel. Não é? O Sánchez. Porquê é que Portugal não é capaz, pelo menos, de ter a mesma firmeza, o ponto a que Espanha conseguiu chegar, embora falte bastante, mas porquê é que Portugal não é capaz? Porquê é que não foi capaz de reconhecer o Estado da Palestina? Porquê é que nós assistimos ao comportamento cobarde, hipócrita, que já vem, nós vamos para o terceiro governo pós-7 de outubro, aqui em Portugal. Este comportamento já vem do governo de António Costa. E se houve ali um momento em que António Costa conseguiu alinhar-se com as declarações de Guterres, porque ele estava numa posição, digamos, em que ele tinha que fazer isso, mas depois as ações seguintes não corresponderam a isso. Não houve nada na prática. O governo socialista foi incapaz de reconhecer o Estado da Palestina. Só já no final, quando já estava de saída, não é, que João Cravinho fez as declarações mais fortes, também o então ministro dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, falhou totalmente o governo socialista. E depois foi seguido por um governo que ainda retrocedeu. O comportamento de Paulo Rangel, absolutamente lamentável, com mentiras, cobarde, em relação àquele barco, o Katrine, e das munições para Israel. As declarações, as idas a Israel, o que ele tem dito é tão lamentável, é tão repulsivo. Chegou a negar o genocídio. É tão repulsivo, é tão... Enfim. Portanto, nós tivemos um governo que nunca foi capaz de fazer nada em relação à Palestina, o governo socialista, outro que ainda foi pior a seguir, e é isto. É isto. Ao mesmo tempo que nós, neste momento, temos uma população razoável, crescente, de cidadãos israelitas que se tornaram cidadãos portugueses ao abrigo daquele programa para compensar justamente as perseguições históricas. E nós estamos a falar de um número gigantesco de israelitas que se tornaram portugueses e que compram casas em Portugal e que investem em Portugal. Ainda recentemente eu estive no Porto a apresentar este livro e por acaso fiquei a dormir ali na zona das Antas. E aquela zona, ela está cheia de investimentos israelitas, praças, avenidas.
investimentos israelitas. Ou seja, há uma presença neste momento do capital israelita, não é? E realmente uma massa de cidadãos que se tornaram cidadãos portugueses. Bom, e no Porto assistimos a cenas lamentáveis de algumas destas pessoas insultarem e ameaçarem jovens manifestantes pela Palestina. Uhum. Eu estava a pensar na gentrificação e, no fundo, naquilo que se faz na Cisjordânia, que acaba Sim. por ser, Sim. claro, em dimensões diferentes, mas semelhantes. Alguém brincava, um amigo no Porto, na apresentação, um amigo arquiteto que tem um ateliê e lhe vão lá bater à porta, não é? Alguns destes israelitas vão lá bater à porta, mas ele dizia, então agora estamos aqui a caminho de ter uma Cisjordânia, não é? Não tem muita piada, mas pronto, tem. É exatamente isso, não tem piada nenhuma, mas ou seja, É. é assim, eu não vejo, desde o 7 de outubro, desde o governo socialista, sucedido pelo governo da AD, e só podemos esperar, tendo em conta o que se passou neste último governo AD, o que é que nós podemos esperar de bom do próximo, não é? Nada. Mas isso também não nos deve fazer baixar os braços, ou seja, temos que os chatear até à medula. Mas eu não vejo nenhuma visão, nem interna, nem externa, para este problema. Não vejo. Alexandra, o tempo passa a correr. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu faço sempre, e uma vez que tenho subscritores, deixo aqui a possibilidade deles fazerem perguntas. Por isso vou avançar já para esta parte e depois, se tivermos tempo, podemos alongar a nossa conversa dependendo da tua disponibilidade. Então, aqui a pergunta dos subscritores. Eu abri desta vez também a possibilidade de um coletivo que é o Parents for Peace, para deixarem aqui uma pergunta. Sim. Pergunta do coletivo Parents for Peace pela Anabela Botelho, que é a seguinte: para além de tudo, o que muitos de nós já faz, ativismo, apoio direto a famílias, boicote, sensibilização, pressão aos líderes políticos, que mais podemos fazer para que cesse o genocídio da nossa era? Olha, eu tenho sempre muita dificuldade em responder essa pergunta porque é uma questão de natureza, assim, eu não gosto nada de dizer às pessoas aquilo que elas devem fazer. Eu tento pensar, escrever, partilhar, testemunhar, fazer pensar, para que as pessoas depois possam pensar por si, decidir por si. Então, realmente eu tenho dificuldade em responder essa pergunta. Este livro, espero, traz um conjunto de pistas em relação a isso, em relação àquilo que as pessoas podem fazer. O que eu posso dizer é que justamente há uma série de organizações que de várias formas ajudam por um lado, protestam e combatem por outro, não é? Há todas essas organizações, os movimentos de boicote, as doações, enfim. Uma coisa concreta que as pessoas podem fazer em relação, no caso específico do jornalismo, é também, porque eu tenho sido extremamente crítica em relação à incapacidade dos líderes ocidentais também para pressionar a entrada de repórteres em Gaza desde o 7 de outubro e à tragédia que significa esta ausência de jornalistas estrangeiros também ter contribuído para o próprio genocídio. Mas uma coisa que os próprios leitores podem fazer é, se querem reportagem, se querem uma informação mais plural, e eu continuo a acreditar no jornalismo, e tenho muito orgulho de ter sido jornalista, o jornalismo é fundamental para a democracia. Uma coisa que toda a gente pode fazer é, de alguma forma, apoiar jornais, revistas, plataformas de jornalismo independente, coletivos, ativamente. Porque os leitores, os ouvintes, os espectadores têm um papel também ativo. Portanto, eu acho que há uma parte de responsabilidade aqui, não só, digamos, das redações e não só dos líderes que podem abrir caminho a pressionar a liberdade de circulação dos jornalistas e a entrada dos jornalistas, mas também dos leitores, não é? Dos espectadores e dos ouvintes. Eu tinha algumas perguntas sobre isso, exatamente sobre jornalismo, mas depois vou voltar aí. Vou fazer outra pergunta da minha subscritora, a Rebeca, que pergunta: que conselho tens para conversarmos sobre o tema da Palestina com pessoas que têm vindo a ignorar o que se passa? Como dialogar sem as antagonizar? Que conselho é que darias ao movimento de solidariedade com a Palestina em Portugal? Que direção deveria tomar?
Em relação à última pergunta, eu não gostaria de estar nesse papel de dar conselhos. Eu tento partilhar aquilo que eu posso e aquilo que eu penso e aquilo que vou pensando e escrever. E depois as pessoas podem ler ou não e tirar conclusões a partir daí. Eu posso apelar aos responsáveis políticos, eu posso apelar a quem tem responsabilidades, compreendes? Mas dar conselhos às pessoas, eu só posso dizer: ó, está aqui aquilo que eu sei, está aqui aquilo que eu escrevi, é o que eu tenho, está aqui. Se quiserem E ler, já é muito. se Já quiserem é ler, muito. mas pronto, é um pouco isso. Em relação à primeira questão, é uma questão de facto é uma questão muito importante e é uma questão muito delicada, porque todos nós, de certeza, temos na nossa vida muita gente que desde o 7 de outubro eh, ou ignora, ou desvaloriza, ou nega aquilo que tem estado a acontecer. E isso é de facto, lidar com isso é muito difícil. É muito difícil. Mas eu diria que algumas dessas pessoas, porque haverá sempre outras que não vai ser possível, não vai ser possível, eu acredito. Mas as que tiverem mais, digamos, probabilidade de poderem ser trazidas para isto, eu diria que mostrar-lhes aquilo que os palestinianos estão a partilhar nas redes, ou seja, eh, levá-las para o Instagram, dar-lhes alguns perfis de Instagram, para que elas possam acompanhar. Eu não posso acreditar que, por exemplo, alguém que siga a Bizan Ouda no Instagram, alguém que siga aquela formidável pessoa, aquele ser humano extraordinário com menos de 30 anos, que desde 7 de outubro tem estado. Ela é uma redação, ela é um jornal, ela é uma televisão, ela é formidável. É uma pessoa absolutamente formidável. Quem acompanha, por exemplo, a Bizan, eu não acredito que seja possível ficar indiferente. Eu acho que a resposta está sempre nos próprios palestinianos. Antes de mais, nos próprios palestinianos. Eu tentei também neste livro ir sempre chamando a atenção para isso, citá-los porque é fundamental, não é? Eles estão a falar connosco, então se eles estão a falar connosco, vamos ouvi-los. Diz no livro, Bizana é sozinha uma televisão e por causa dela sabemos. Exato. É mesmo. Ou se tivesse que escolher uma pessoa, assim de repente, se eu pensasse assim, Nobel da Paz, ela honraria o Nobel da Paz. Absolutamente extraordinária. Mas há muitos, há muito, ou seja, há muita gente para seguir no Instagram, muita gente, mas de facto a Bizan é qualquer coisa. Bizana que faz o papel de um jornalista e tu tens sido bastante crítica, dizes que o genocídio na Palestina é também uma tragédia para o jornalismo. Talvez Sim, não acontecesse se houvesse lá jornalistas internacionais. sim, vamos pensar nisso. Imagina se depois do 7 de outubro as grandes estrelas do jornalismo tivessem podido entrar. Os repórteres do New York Times e do Guardian e da CNN e da Fox News e da Sky News e do Le Monde e do Libération, se todos estes repórteres tivessem podido entrar, não tinha acontecido o que aconteceu. Não tinha. E o que é que isto significa? Que foi este bloqueio, a que podemos chamar uma abdicação, que permitiu também que isto acontecesse. Isto é o único na história do jornalismo e é, para mim, o maior buraco negro da história do jornalismo. O maior apagão. Eu não sei se serão justas as minhas palavras, mas eu não tenho ouvido uma voz forte, unida dos jornalistas, pelo menos portugueses, em solidariedade com os colegas assassinados em Gaza. O que é Sim. que se passa com a nossa... Ainda me considero um pouco jornalista, mas o que é que se passa com a nossa profissão? Eu já não estou nas redações há muito tempo, ou seja, eu já desde 2000 eu em 2010 fui como correspondente para o Brasil, correspondente do público para o Brasil, portanto, eu deixei de trabalhar numa redação em 2010, ou seja, há 15 anos. Embora eu tenha continuado a ser jornalista depois, mas lá está, como não estava numa redação já. Isto para dizer que eu estou afastada das redações há algum tempo, mas eu sei que a situação já era bastante difícil nessa altura e só se tornou mais difícil. Portanto, eu sei que, sobretudo os jovens, os mais jovens, nos últimos anos, que integraram as redações, as pessoas trabalham muitíssimo, muitíssimo, ganham muito mal,
são-lhes exigidas múltiplas tarefas. É muito difícil estar a fazer jornais em papel e ao mesmo tempo a alimentar o online. Uma redação hoje é um lugar de um stress, as pessoas têm muito com que lidar já, não é? Têm muito pouco espaço para pensar, têm muito pouco espaço para as suas próprias vidas, vivem mal, com dificuldade, não é? E tudo isto dificulta o movimento coletivo, tudo isto dificulta uma visão depois para o exterior, não é? Quando as pessoas estão super, digamos, a tentar lidar com a sua própria sobrevivência, não é? E, portanto, tudo isto contribui, eu acho, contribui. Eu deixo sempre a possibilidade do convidado anterior fazer uma pergunta. Neste caso foi o co-líder do Volt, do partido Volt para as eleições legislativas, que foi o Duarte Costa. O que é que essa pessoa acredita que é necessário acontecer em Portugal para que tenhamos uma composição política e democrática que dê verdadeiramente resposta às aspirações dos portugueses, em especial dos jovens, de termos políticos empenhados com a construção de um futuro mais socialmente justo, mas também mais alinhado com os desígnios da sustentabilidade e da transição climática, e o que é que ela acha que uma nova geração de políticos pode fazer para alcançar essa transformação? Bom, isso não é uma pergunta, isso é um pedido de um programa político. Eu não posso responder essa pergunta. Não posso responder. O que eu posso dizer é que fiquei desolada com os resultados das eleições e pronto, e vamos à luta, cada um da sua forma, e é isso. Podes deixar agora uma pergunta para o meu próximo convidado. Uma vez estamos a falar sobre a Palestina, também pode ser. Estou aqui a pensar, já esteve na Palestina? Só isso. Eu acho que hoje em dia todos já estivemos na Palestina um bocadinho, mesmo que não estivéssemos lá fisicamente. Já esteve na Palestina assim mesmo, em carne e osso? Pode ser? Pode ser. Pois isso Ouvi pode dar. ouvi o podcast da Beleza das Pequenas Coisas, uma boa conversa que tiveste. E disseste lá que escrever é uma luta de libertação. Quando escreves, de que é que te libertas? Sim, escrever é uma luta de libertação, cada vez mais, eu acredito. Para mim é mesmo isso. Para mim é mesmo isso. Eu só quero escrever. Eu só quero escrever os livros que preciso mesmo de escrever. Os livros que só eu posso escrever, digamos, não é? Sim, é uma luta de libertação em todos os sentidos, em relação aos limites da página, aos limites da língua, aos limites do parágrafo, do texto, que o texto exploda em outras direções. Por isso eu tenho tentado fazer experiências com a própria tipografia, com a própria página, com a própria mancha gráfica, trazer a imagem. Não é por acaso que este livro tem 148 imagens e que há um puzzle que para mim é muito importante. Esta zona das imagens no livro para mim é a zona mais livre do livro e por isso é que as legendas não estão ali, elas estão no fim do livro, porque eu queria que as pessoas vissem aquelas imagens sem saberem bem onde estão e o que é aquilo. Eu estou a pegar no livro neste momento e realmente é pesado ler o livro porque é denso e é pesado, humanamente é pesado, tem que ser. E quando, pelo menos eu ao ler o livro, quando queria respirar um bocadinho, ia sempre ver as imagens. As imagens? E respiravas nas imagens? Sim. Eu e acho que elas contente. entram na altura certa, principalmente a segunda parte, que tem imagens, em que já estás a ler de forma intensa há algum tempo, ajudam. E fazem... Estas imagens, há uma primeira sequência de imagens a seguir à reportagem de Gaza e há uma segunda sequência de imagens logo a seguir às reportagens dos outros territórios palestinianos. Portanto, as imagens surgem nestes dois momentos do livro, mas eu quis muito que elas fossem esse espaço de liberdade e de imaginação. Elas, por um lado, guardam coisas que já foram destruídas, sobretudo em Gaza, mas por outro lado que fosse um espaço de libertação também, de liberdade. Para mim a ideia de liberdade e de libertação é muito importante. Nós estamos todos presos por várias espécies de amarras, a vida, a sociedade, a família, o trabalho, tudo isso tenta arrumar-nos em gavetas, limitar-nos, dizer-nos és isto, vais ser isto, a tua identidade é só uma coisa. Eu nunca consegui lidar com isso, ou seja, nós somos muitas coisas
E a vida é uma luta de libertação para sermos mais e mais coisas e podermos viver tudo o que é possível, as várias vidas que nós todos somos. Escrever é a minha luta de libertação, nesse sentido, porque para mim também é isso, é uma multiplicação de vidas. E é um grande privilégio este, porque me faz ir aos lugares, então eu vou para escrever, mas escrevo porque vou. É um pouco esse movimento. E ao mesmo tempo é uma reinvenção, ou seja, eu vou sendo mudada pelos livros. Eu vou vivendo várias vidas de facto e já não sou a mesma pessoa do livro anterior, não sou. E já não sou a mesma pessoa depois de ter feito este livro de Gaza. É isso que faz falta, essa libertação? É sempre isso que faz falta. Sempre. Tudo aquilo que nos rodeia vai tentar limitar-nos, vai tentar encaixar-nos, conter-nos, enfiar-nos numa gaveta. E nós estamos aqui para estar vivos e a vida é, não há nada mais vasto do que a vida, do que estar vivo e do que uma cabeça livre. Mas, sabes, quando eu penso nisto tudo, eu penso nos palestinianos, penso na Palestina. É esse desafio também que a Palestina nos dá, que está diante de nós. E, na verdade, ninguém será realmente livre se a Palestina não for livre. Esta é uma pergunta que eu faço sempre, e fiz de alguma forma, mas vou repeti-la. Se pudesses responder, o que é que faz falta? O que é que faz falta sermos livres? Podemos sempre ser mais livres. Sempre. Alguma coisa sempre há de fazer falta e isso é o que nos faz humanos. Que faça sempre falta algo mais. É muito bonito o título do teu podcast, acho que é muito justo e é muito central em relação à vida mesmo. E nós nunca podemos responder a essa pergunta, é aquilo que nós somos. Porque haverá sempre algo mais que faz falta. Nunca vamos conseguir responder. E ainda bem. Alexandra, foi um prazer falar contigo. O nosso tempo aqui já terminou. Obrigada, Luís. Mesmo. Eu ainda Obrigada. tinha muitas outras perguntas, claro, mais intensas, mas agradeço imenso a tua disponibilidade e espero que o teu livro chegue a muita gente em Portugal, no Brasil, agora que vai ser lançado também. Muito obrigada, Luís. Muito obrigada. Ainda por cima estando aí tu e em Sófia, à distância. Muito obrigada pelo tempo. E tudo bom. Obrigado. E assim chegamos ao fim deste episódio. Se chegaste até aqui, muito obrigado. O que faz falta é um projeto totalmente independente, não tem patrocinadores e só existe porque tu ouves. Se queres que continue, espreita a descrição, há formas muito simples de ajudar. Mas há algo ainda mais essencial, não fiques refém dos algoritmos. Subscreve a newsletter para receberes cada novo episódio sem distrações no teu e-mail. É lá que nos encontramos, sem depender de terceiros. E claro, podes deixar um gosto, comentar e partilhar. Pode parecer pouco, mas cada interação faz com que esta mensagem chegue cada vez mais longe. Como cantava o Zeca, venham mais 5 de uma assentada, conto contigo para espalharmos esta mensagem e transformarmos o mundo, porque o que faz falta é agir. Muito obrigado por estares desse lado. Até breve. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta.